Olá, boa noite. Me chamo Cláudia. Estamos aqui com mais uma live. Já mandei um convite aí para o meu colega Wilson, meu amigo. Estamos aguardando o pessoal, os colegas e amigos da live entrar aqui ao vivo. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia, na área da psicologia, da psicanálise. Estamos aqui fazendo as lives ao vivo, trazendo temas importantes, temas reflexivos, e enfim, para a gente pensar sobre a vida, sobre o nosso cotidiano, sobre a nossa maneira de viver. Hoje a temática é dependência emocional, né? Um tema bastante emergente, atual. E essa live eu vou fazer com o meu amigo Wilson, também psicólogo. Wilson, eu já enviei um convite para você aí, um convite para amizade. Vou ver se você consegue. Qualquer coisa escreva aqui. Boa noite, Sérgio, a Carol, Pilate. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ok? O áudio, a imagem está ok? Obrigada pela presença de vocês. Vamos dialogar e você que está aí ao vivo, está entrando, né? A gente pede para você fazer as suas sugestões, comentários, participar, né? Falar de como que é essa temática aí na sua vida. Wilson, eu enviei para você um convite. Dá uma olhadinha aí. José Moreira está presente, o Sérgio. Eu apertei Wilson Oliveira e vamos aguardar aí se aparece. Você está conseguindo ver alguma entrada aí para você participar, Wilson? O Eduardo está presente, ainda não encontrou o convite. Só um momentinho. Vamos aguardar com a paciência. Oi, Olá, conseguimos aqui agora. boa noite. Eu estava Boa noite, obrigada pela sua presença. Obrigado a você por ter me convidado. Atrasou um pouquinho, estamos aí com algumas pessoas ao vivo, o Ricardo, Eduardo. Eu estou olhando aqui, né? É bem pequenininho, a Eline Russi, presente. Wilson, hoje a gente vai falar da dependência emocional, né? Mas que é um tema bastante atual, presente, né? A gente vai bater esse papo. A gente atende, o Wilson também atende no consultório, a gente trabalha na saúde mental, mas gostaria que você se apresentasse assim, de forma geral, Wilson. Eu acho que o público hoje é bem conhecido, né? Mas para quem não me Sim. conhece, eu sou o Wilson. Eu trabalho aqui na prefeitura, né, junto com a Cláudia, na saúde mental. Estamos aí, estou na prefeitura há 6 anos, trabalhando com essa demanda. Uhum. Então, que bom a gente poder estar junto, porque a gente trabalha junto aí na saúde mental, né? Acho que o Wilson também atende consultório particular, né? Então, o quanto a gente tem várias demandas, né, Wilson? Atendimento no SUS, no consultório, né? O público das palestras, você também dá palestra, né? Roda de conversa. Tem a questão do Comitê de Prevenção ao Suicídio, né, que também acaba sendo, né, uma questão de saúde mental, né, o quanto é importante a gente poder fazer essa leitura também, né, para não deixar chegar nesse ponto, isso que é muito importante. Né, e além, eu acho que além da questão do nosso trabalho, Cláudia, que é com dependência química, nos nossos consultórios, né, nos particulares, o quanto de pessoas chegam não usando, né, alguma substância química, mas com a dependência emocional, que traz tanto prejuízo quanto a química. Acho que é interessante. Oi, a gente até pode comparar, então, a dependência emocional com a dependência química, né? Uhum. Quando se fala em dependência, né, o quanto de prejuízo, né, essa dependência traz. Né? E as pessoas acham que é só fazer o uso da substância.
né? Às vezes a gente está, né, não fazendo uso, mas está dependendo de alguma pessoa, ou sendo, às vezes, a dependência de uma outra pessoa, né? A questão da É, responsabilidade afetiva, muito porque importante. a gente pode pensar aqui, né, ao vivo, assim, quem está participando, ou depois que for assistir a live, assim, né, você que está ao vivo, por exemplo, você já passou por uma experiência de dependência emocional, né, Wilson, ou está passando, você é a pessoa que depende emocionalmente do outro, ou você é essa pessoa que está nessa posição também, né? De alguma forma tem as duas partes, assim, mas poder refletir mesmo, você já passou por essa experiência, né, Wilson, se você conseguiu, né, se o público aí conseguiu romper com isso. Não sei assim também para você. Wilson, você acha que também cresceu essa demanda, né, dessa dependência emocional assim, no consultório? Você escuta mais isso assim, na clínica? Hoje, eu estava conversando com uma funcionária, ela disse que muitas vezes, né, estar dependente afetivo nem sabe que é dependente afetivo, né, porque acaba acostumando com migalhas, né, e aí, puxa vida, eu coloco expectativa no outro. O que seria uma dependência? É quando eu não consigo fazer as coisas sozinho, né? Um certo grau de dependência é necessário, é bom até, né, mas chegar ao ponto de eu não conseguir fazer sozinho, precisar sempre estar com o outro para fazer as atividades, é uma dependência. Né? Colocar no outro toda a expectativa, né? Se o outro não está, não consigo fazer. Acho que é importante a gente fazer essa leitura, né? De poder observar. Eu consigo ser feliz sem o outro? Eu consigo estar sem o outro? Né? Seria essa dependência. Porque a pessoa acaba sendo uma sombra do outro, né? Quando você falou que a pessoa ela não consegue tomar decisão por si mesma, não é capaz de, né, de estar sozinha. Essa dificuldade de imaginar sem o outro, né, é quase impossível isso. E aí, acho que tem muito assim essa questão de repensar a carência afetiva, a insegurança, né, o quanto essa estrutura dessa pessoa assim, porque se a gente for pensar, né, Wilson, assim, a gente diz, a gente nasce com a dependência, né? Dependência física, emocional da mãe, de quem cuida, né? Do cuidador. E aí a gente vai crescendo, nosso trabalho é desenvolver para uma independência emocional, mas nem sempre isso acontece. O que eu vejo são dois extremos, assim, não sei se você parou para pensar assim, ou na clínica isso aparece. Ou aquela pessoa, ela foi criada, né, numa família, às vezes, muito de negligência, muito de falta mesmo, falta de carinho, sabe, de estrutura, né, esse abandono emocional, então ela cresce buscando nessa pessoa aquilo que faltou lá nas relações primeiras, sabe, com os pais, assim, com a mãe, principalmente a primeira infância, assim, esse abandono parental mesmo, ou ao contrário, quando às vezes a relação ela é tão simbiótica, assim, é tão a superproteção da mãe com a filha, com o filho, de alguma forma ela não conseguiu sair dessa simbiose e ela também projeta isso lá no futuro, né? A gente vê assim nos atendimentos um pouco os dois extremos, assim. A gente sempre conversa na saúde mental, né, que é o equilíbrio, não de mais e nem de menos. A gente precisa ter esse equilíbrio, né, de não receber carinho ou receber carinho demais. Eu acho que esse equilíbrio que vai medir a nossa saúde mental, né, não ter todo aquele cuidado, né, não ser protegido. A gente fala que o não ele é terapêutico. Né? Quantos pais hoje educam os filhos? Ah, não posso falar não para ele, ou eu não posso fazer com que ele passe vontade, né? Sempre estou satisfazendo os desejos da criança, e aí ela cresce achando que tudo que vai acontecer vai ser a favor dela. Né? Então não tem esse limiar de frustração, é bem pequeno. E o contrário também é verdade, né, Cláudia? Crianças aí que crescem sem carinho, sem proteção. Então acho que esse meio termo, né? Então ficar triste é normal. Né? Agora, não pode ficar triste todos os dias. Né? Você estar alegre é normal, mas não todos os dias. É esse equilíbrio, né, entre aquilo que pode e o que não pode. E acho que essa questão, né, da relação de uma projeção, né, excessiva, assim, da minha vida na mão do outro, né, Wilson? Assim, eu projeto, assim, o outro na dependência emocional se torna, parece que a única fonte mesmo de felicidade, né? Às vezes eu escuto muito esse medo constante de perder. De repente a pessoa está ali, está convivendo, se relaciona, mas esse medo constante, assim, o outro pode me largar o tempo todo, e a vida da pessoa gira em torno do outro, né? Essa
dependência emocional mesmo, né? Que é bem assim, é bem comum hoje em dia, né? No consultório, né? E a pessoa chegar e falar assim, eu não consigo viver sem a pessoa. Tem um livro que eu gosto, eu li bastante, que fala sobre o sequestro da subjetividade, né? É esse momento que você, né, estar bem para que quando o outro chegar na sua vida, e se ele for embora, você continuar bem. Né? Não criar toda a expectativa no outro, o outro me faz feliz, eu dependo do outro, se o outro não está aqui, eu não consigo sair. Né? Você fazer o seu, né, cuidar da sua saúde emocional. A gente fala que na saúde mental, a prioridade sou eu mesmo. Né? Eu tenho que estar bem para depois trazer alguém, né, para somar, né, para complementar. Né? Tem essa historinha de, você é minha cara metade. Né? Nós não temos metade, né? Nós somos uma cara completa. Né? O outro chega para somar. E aí a dependência emocional, ela vem nisso, né? O outro é a minha cara metade. Eu dependo do outro. Né? O outro me faz feliz. Eu preciso ser feliz. E como isso, às vezes, é até um pouco estimulado, assim, sabe? Eu acho que também, assim, pelo discurso até do amor romântico, assim, né? O quanto, tudo bem, assim, se a gente for pensar numa fase inicial de relacionamento, de paixão, né? Até que isso é um comum, assim, aparecer, assim, um excesso de romantismo. O problema é quando isso não acaba, né? E fica cada vez mais, assim, acho que também tem isso, assim, tem uma projeção romântica, até narcisista, assim, você vê os adolescentes, né, Wilson, assim, eles fazem um pacto, assim, só vivem os dois ali fechadinho, mas também né, uma fase de adolescência, como a gente pode ajudar o adolescente a romper um pouco com isso, a buscar outros interesses, a conversar sobre isso. Agora, adultos também passam pela dependência emocional, né, assim, além da fase da paixão, que é um tempo que permanece, essa necessidade do outro, né? A gente até estava falando, essa dependência emocional que, de alguma forma, parecido aí com a dependência química, né? Eu preciso do outro para sobreviver, eu necessito do outro. Uhum. E a gente fala bastante, né, Cláudia, essa analogia entre químico e emocional, né, os critérios, né, a abstinência, o quanto a pessoa ela precisa estar com a outra, né, a tolerância, que quanto mais ela está com a outra, mais ela precisa estar com a outra, né, o estado de fissura, né, que pessoas roubam, matam, né, em função da substância e fazem isso também em função do outro. Eu acho que uma característica bem comum na dependência química e a dependência afetiva é a restrição de repertório. Né? A pessoa ela vai restringir o repertório dela até chegar só ela e a pessoa. Então, ela deixa a família, ela deixa os amigos, né? Deixa de rede social, tudo em função da pessoa. E quando a pessoa vai embora, que ela vai, né? Se for uma relação tóxica, não dura muito, né? E se dura, é algo desconfortável. E quando a pessoa vai embora, a pessoa que ficou fica sozinha, né? Sem família, sem amigos, sem um repertório necessário, social. Né? E quantas pessoas passam por essa situação hoje em dia? Viveu essas coisas, né? Eu vou cortar aqui um pouquinho, amigo, assim, tem a Fabrícia Valetim está presente, boa noite, ela falou, boa noite, meus lindos, boa noite, Fá. O Fernando está assistindo também. O Fernando também. E até eu iniciei a live sem agradecer. A gente está aqui para agradecer o apoio do Douglas, nosso colega enfermeiro, o apoio do Fernando, sempre presente aí na parceria aí, de ajudar a gente nas redes sociais. Abraço, Fernando. Manda um abraço para o Douglas. Fernando, manda um abraço para a Carol. Obrigada pela sua presença. Enfim, assim, né? Acho que você estava falando dessa questão, né, comparar mesmo, né, com os sinais os sintomas, né, de uma dependência química. E é interessante que você pega a dependência química, tem ali na dependência química também essa dependência emocional. Né? Às vezes ainda essa relação simbiótica com a figura da mãe ou com a esposa, né? Também tem algo aí ligar a dependência química ligada a alguma dependência emocional. Então, está muito ligado mesmo, assim. Né? E quando a gente fala em... Pode falar. Sim. Não, pode continuar. Sim. É a primeira live nossa, né, Claudinha? Vai ter esses encontros, Deus, eu acho. E quando a gente fala de dependência emocional, a gente lembra do parceiro, né? Mas eu posso ser dependente emocional no serviço, né? Numa amizade,
na própria família, né? O quanto é difícil, muitas vezes, né? Você falar um não para a família, um não para a mãe. Então, fica aquela dependência. Eu não posso desagradar. E aí eu acabo me desagradando, né? Para não falar um não, para não ter que me dispor com alguém. E o quanto que isso é prejudicial para a gente, né? É interessante que o Wilson está ampliando aqui essa questão da dependência emocional, não está só ligada, né, ao relacionamento conjugal, amoroso. Então, está com os amigos, está dentro de casa, está com a família, né? Está em outras áreas da vida da gente, assim. Acho que esse é um ponto importante que a gente amplia, né? E a pergunta aí para quem está ao vivo, assim, você está vivenciando uma dependência, né, afetiva, emocional, uma dependência de relacionamento com alguém aí, né, que você convive. O que eu vejo isso, até nos atendimentos com os adolescentes trazem bastante, né, essa relação de dependência emocional de uma amizade. Eu estava escutando uma adolescente, ela disse, eu me perdi, eu grudei numa amiga, né, eu fiquei muito grudada nessa amiga, e ela era tudo para mim, porque ela, às vezes essa pessoa traz para mim o que eu não tenho, né? Preenche meu vazio, ou ela é mais alegre, mais despojada, eu sou mais quietinha. Então, eu vejo aquela amiga uma salvação para mim, né? Ela me traz alegria, me nutre, traz vontade de sair. De repente, essa adolescente falando, nossa, foi um tempo bom, eu coloquei tudo nela, assim, a minha expectativa, mas eu senti que eu deixei de ter outras amigas, que eu fui me fechando. E agora que eu percebi que eu estava dependente emocional da minha amiga, agora eu estou sofrendo, mas eu vou sair dessa, sabe? Ela falando assim. Eu acho que pra gente, eu acho que gostoso ouvir alguém, né, falar que, opa, eu percebi que eu sou dependente, né? Opa, eu percebi que eu estou tendo prejuízo. Porque eu acho que é o desconforto, né? Eu acho que é esse desconforto que leva à mudança. E quantas pessoas acabam não tendo esse insight, né? E vivem durante muito tempo uma situação de dependência afetiva. Isso é bem interessante. Eu acho que o primeiro passo, né, para você começar a fazer uma mudança é você perceber que você precisa, que aquilo não está legal para você, que aquilo não é confortável, né? Viver a pessoa reconhecer. Reconhecer. Então, eu acho que esse passo, primeiro, é reconhecimento. Né? Não é assim, eu não preciso viver dessa forma, eu posso, né, estar em outro espaço, em outra situação, não dependo do outro, né, para poder fazer as coisas que eu gosto. Tem um parceiro aqui da live, o Sérgio Casari, coloca que eu sou independente emocionalmente, faço de tudo e ainda ajudo o outro, né, em pensamento e serviço. Assim. Então, o Sérgio fala que ele é independente emocionalmente, assim. A Fabrícia também coloca, em conversas, vejo muito essa fala, né, entre as mães que acabam afastando até o esposo. Pode ser uma dependência emocional dessa criança? O que você acha, Wilson? Aqui, em conversas vejo muito essa fala entre algumas mães que acabam afastando até o esposo. Pode ser uma dependência, sim, pode ser uma dependência, né? Da criança e da mãe, uma codependência, né? Isso acontece muito, né? A pessoa, ela espelha naquela criança o porto seguro dela, e aí se sente ameaçada, às vezes, né? De deixar com o pai, né? Do diálogo, e acaba segurando e prejudicando até uma relação. Papéis diferentes, né? Papel de mãe, Sim. papel de esposa, papel de filho, acaba confundindo tudo isso. A hierarquia, né? É lógico que tem essa questão, aonde eu vou trabalhando para mudar. Porque se você é mãe de um bebezinho, assim, essa relação simbiótica acontece, a questão é como isso vai sendo trabalhado, né? Porque daí você também é esposa, você também tem outros filhos, né? Poder. E acho que isso precisa muito dessa orientação, né? Eu acho que as pessoas elas não têm informação e se perdem nisso tudo, sabe? O que eu faço? Ou elas, às vezes, essa relação simbiótica com a criança, com o bebê, ela não é cortada, ela não deixa, de repente, esse pai entrar na relação, né? Ela controla ali, fica só com... E aí, realmente, igual a Fabrícia falou, coloca esse pai de lado. Né? Por isso que a psicoterapia, a gente é psicólogo, é suspeito falar, né, Cláudia? Mas a psicoterapia é uma ferramenta importantíssima, né? Para muitas vezes eu perceber, puxa vida, eu posso fazer diferente, eu estou numa situação que não é legal, né? Então eu busco ferramentas e formas de sair dessa situação. É muito importante a psicoterapia, né, para esses casos. Porque acho que é esse espaço, né, de poder reconhecer e trabalhar
o lado emocional, psicológico da pessoa, para que ela possa romper uma relação de dependência. Tem aqui ao vivo também a Cida. Boa noite, a Cida. Obrigada por sua presença, a Fabiana Cunha. Acho que tem essa questão, assim, né, Wilson, de como você trouxe alguns pontos, assim, de como lidar com a dependência emocional. Você falou da psicoterapia, né? Você também disse a importância do reconhecer que você está nessa dinâmica, porque eu acho que isso demora muito, né, para a pessoa reconhecer, leva anos, né? Não é tão simples Não. assim. Você começou um relacionamento, você já descobre que você está na dependência emocional. Leva anos, igual a dependência química, né? Uhum. E quão bom seria se a gente soubesse, né, a hora de parar. Só que às vezes passa a hora de parar, né? Mas eu percebo que, olha quanto tempo eu estou vivendo, né? E aí o outro se mostra diferente, o patrão se mostra diferente, né? A própria família cria um movimento diferente, né? Se eu pudesse saber a hora de parar, seria tão mais fácil. Só que às vezes não acontece isso. Mas eu Não tem, percebo, né, esse botão. né? Eu percebo em algum momento. E na clínica que vê muito isso, né? Sim. Porque é interessante, né, reconhecer o problema, né? Acho que você reconhece, assim, parece que eu não estou existindo sem o outro, né? Eu sou o outro, eu me misturo com o outro. E até tem falas, assim, até anotei, assim, algumas falas que eu escuto, né, que tem a ver com isso, assim, eu não sei existir sem o outro, né? O outro é tudo para mim, né? E são falas, assim, marcadas, assim, de uma forma bastante até rígida, assim, né? Não sei ser feliz sem ele, sabe isso, né? Quando você ama, você faz tudo pelo outro. Eu quero ser tudo para ele. E às vezes a pessoa escuta essa frase do companheiro, da companheira, da namorada, escuta, e a pessoa ela também quer ser essa pessoa na vida do outro. Então, nessa codependência, assim, o outro diz que você é tudo, coloca você no patamar, você adora que você está nesse lugar, né? E aí vai gerando essa megalomania entre os dois, assim, né? Se for na fase da paixão, a gente até tolera um pouquinho, mas a gente está falando de adultos, né? Que já vamos elaborando aí um relacionamento baseado no real, não no ideal, nas projeções, né, Wilson? Mas acho que tem essas frases que a gente. Nem a pessoa se dá conta do que ela está falando, sabe? Não. E aí, como que eu vou dar conta de ser tudo para você fazendo outras coisas? Não consigo, Não consegue. né? E aí chega, não consegue, porque é tanta coisa para fazer que eu tenho que deixar muitas coisas importantes também para poder ser só teu, né? Para poder estar só com você. E aí que entra a dependência, porque daí você começa a ter prejuízos, né? Eu costumo dizer lá no CAPS lá que não teria problema se eu fizesse uso de qualquer substância e conseguisse manter também as outras coisas importantes. Né? O problema da dependência é que chega num certo momento que eu não tenho mais nada. É só eu e a substância. Essa é a dependência. Eu não consigo fazer mais nada sem a substância. E você trouxe um ponto legal, Paulo. Vira uma necessidade, parece uma necessidade básica, né? Instintiva, né? Que não é, mas vira. É só aquela pessoa, é só aquela situação que importa, né? E traz um certo desconforto. A pessoa ela não se sente bem. Só que muitas vezes ela não consegue, né, sair, né, não consegue buscar fatores de proteção, não consegue encontrar apoio em outros lugares. Ela nem sabe que existe muitas vezes, né? Ela se distancia tanto e quando ela precisa buscar, ela está distante, está muito longe. Né? E na verdade também, né, Wilson, como ela ficou muito tempo longe dela, que ela viveu pro outro o tempo todo, ela não tem um outro que está ao redor, porque ela se distanciou, ela não alimentou, e ela também não tem nem ela, né, Wilson, porque aí durante muito tempo ela não foi presente, ela não se ouviu, ela não disse não pro outro, ela não estava existindo para ela, assim, só pro outro, então essa pessoa também se perde de si. E aí ela fica sozinha, até sem ela mesma. E essa é a grande, né? Foi dia 12 de junho, eu li uma frase que eu achei super interessante. É antes de gostar de alguém, antes de se apaixonar por alguém, antes de namorar com alguém, namore com você. Goste de você, se apaixone por você, né? Porque é isso, né? É você e você. Aí quando o outro estiver, você vai, né, vai estar junto. Quando o outro não estiver, você vai continuar sendo feliz. Eu acho que é essa, né? É essa a chavinha que a gente precisa muitas vezes dar uma ligadinha. Opa, como que eu tô? Eu estou deixando algumas coisas que para mim é importante para estar com a pessoa? Será que isso é legal? Né? Será que isso vale a pena? Né?
E aí, se tem um certo desconforto, opa, tá na hora de eu ressignificar isso aí, de eu fazer diferente. Não deixar os fatores de proteção, não deixar as amizades, não deixar de ouvir uma boa música se você gosta, né? A espiritualidade, ela é importante, então você conseguir fazer isso com alguém é importante, mas também fazer sozinho, né? Esse relacionamento com a própria pessoa. Quem está presente aqui também é o Regis Nascimento sempre está presente. Boa noite, Regis. O domingo, sábados. Estamos aqui já no meio da live, né? Trazendo aí algumas reflexões sobre a dependência emocional, né? Alguns pontos de vista, né? Você que está ao vivo aí, quiser participar, fazer pergunta. E a gente também estava falando dessa questão do reconhecimento, de você buscar psicoterapia, né? O Wilson trouxe também essa importância de retomar, né, o relacionamento consigo mesmo. E é isso, né? O que eu gosto de fazer que por muito tempo a pessoa deixou de fazer porque ela fazia para o outro. A própria pessoa voltar a ser a companhia para si mesmo, né? Trabalhar, né, isso, a questão da solitude também, que eu acho que é um ponto importante. E acho que tem algo que a psicoterapia pode trabalhar, não sei você, Wilson, no consultório, que, na verdade, esse resgate na terapia, dessa pessoa voltar a confiar nela, esse amor próprio, sabe? Essa autoestima. O que você acha, assim? O autocuidado, né? A autoconfiança, né? O empoderamento, tudo isso faz parte. E aí, na dependência emocional, você acaba deixando de fazer esse autocuidado, né? Você deixa de olhar para você, né? O alto voltar para você todo o cuidado e você cria uma expectativa sempre no outro. É muito importante. A gente trabalha, né, com a dependência química e o lugar que eu trabalho, você conhece, né, as pessoas chegam lá sem nem nada, né, sem autoconfiança, né, autorreconhecimento, empoderamento, autoestima lá embaixo. E aí, com o passar do tempo, elas vão resgatando tudo isso. E o quanto que isso é importante para a saúde mental? Né? Porque você se enxerga, você se cuida. Você se sente importante. Né? Você é importante para a sua saúde mental. Não deixar de cuidar para cuidar do outro. A gente só acaba dando lá na frente aquilo que a gente tem. Né? Então, se eu não cuido de mim, chega um certo momento que nem do outro eu consigo cuidar. Isso é muito importante. Importante, né? O Sérgio coloca aqui, o Sérgio Casari, o ruim da dependência é quando se separa, né? Ou morre uma pessoa, e aí você se sente derrotado, né? Então porque aí quando você perde a pessoa ou na separação ou falecimento, vai ter que trabalhar essa dependência emocional que não foi trabalhada, né? Também envolve a questão do luto, né? Cada um tem o seu tempo de luto, né? O importante, eu acho que você falou da saudade, né? Da solitude, da solidão. Na fase do luto, eu acho que é normal a gente muitas vezes se sentir derrotado, sentir desmotivado, mas por um certo tempo. Né? Lembra que nós falamos? Né? A constância e a frequência. Então, ficar triste por um certo tempo, e na questão de perder alguém, né? Na separação ou no luto, né? O tempo é de cada pessoa. Mas o importante é observar, olha quanto tempo eu estou já nessa condição. Né? Olha quantas coisas estou perdendo por esta situação. Então, acho que é importante a gente observar, né? A constância, a frequência, a intensidade, né? Cada um tem a sua intensidade, a sua forma de gostar, a sua forma de sentir. Hoje eu tava aí no consultório né? E aí encontrei uma pessoa na rua, né? Um senhor, né? E ele estava falando do luto do filho dele. O filho dele já era adulto, tal, mas ele faleceu. E aí ele contando para mim, eu tava na rua, chegando perto do consultório, e ele dizendo: Nossa, Cláudia, eu tô, né, nesse processo de luto já faz. E aí eu fiquei chorando diariamente 1 ano, assim, da morte do meu filho. E esses dias eu sonhei, né? Ele falando da maior perca dele, né? A perca de um filho. E ele sonhou com o filho, e num sonho, o filho dizendo para ele assim: Pai, tenta diminuir o choro. O filho dele conversando com ele, eu tô bem, assim, ele falando, sabe, assim. E aí ele falou assim: Eu tô chorando tudo, mas deu um alívio para mim esse sonho, de eu poder, né, continuar vivendo, assim, sem tão desespero, assim, da saudade, eu choro todo dia, mas depois desse sonho parece que mudou alguma coisa dentro de mim, né? Então é um processo de luto, né, Luiz? Um processo de luto.
E aí, lá para frente, né, depois que a gente fala de aceitação do luto, né? Que você aceita que realmente você, né, perdeu, a pessoa não está ali, ela ocupa um espaço, mas um espaço diferente. Eles falam que nas fases do luto tem a questão da saudade e da nostalgia, né? Essa dor, essa saudade que machuca, nostálgica. E depois de um certo tempo, você vai sentir falta, né? Porque fez parte da sua vida. Mas é uma lembrança saudosa, gostosa. E aí, qual é o tempo que isso acontece? Cada pessoa tem o seu tempo, né? Depende da relação, da intensidade. É, e acho que tem também esse lado, assim, sabe, de que, sei lá, você tá numa relação que o outro está desenvolvendo uma dependência emocional, sei lá. Agora nós vamos inverter, assim. Você está se relacionando, essa pessoa é carinhosa, afetiva, mas está tá desenvolvendo essa dependência. O quanto o outro, né, aí depende dessa relação, o quanto o outro se perceber, né, poder ter uma outra, não alimentar isso, né? Como isso é difícil também, porque de repente o outro alimenta essa dependência e aí vira essa codependência emocional de ambos, sabe? Também tem isso. Assim, como isso pode ser trabalhado, ou você que está ao vivo aí, né, se refletir sobre isso. A importância de cortar a dependência. Então, o seu filho que é adolescente, ou da sua esposa, então, quando de repente ela fala alguma coisa que direciona você, você fala, mas é o meu ponto de vista, qual é o seu? O quanto você, né, não ficar nessa posição de alimentar a dependência emocional do outro. Que também é Fala bastante. uma forma de controle, pode ser também, né? Assim, o outro. Sim. Responsabilidade afetiva, né? Você é responsável. Você pode ser a droga do outro, né? Em Sim. alguns momentos. E aí, se você percebe, né? Olha que legal você poder estar orientando, né? Vamos sair, você pode sair sozinha, né? Vamos comer, você pode comer algo diferente. Não precisa você fazer a minha vontade, sempre, né? Você pode ter as suas vontades, você pode ter as suas amizades, você pode ter os seus hobbies, né? Ouvir a sua música, porque tem pessoas que acabam achando que fazendo o que o outro gosta, eu não vou perder, né? Aí eu tô com outro, eu faço o que ele gosta, às vezes uma coisa que eu nem quero fazer, eu faço porque estou com outro, e aí se instala essa dependência afetiva, né? E Porque quando vê, ela vai sendo construída diariamente, né, Wilson? Com o consentimento do outro, né? Ele está vendo que, olha, ela está deixando de fazer algumas coisas, mas muitas vezes massageia o meu ego, aí eu não falo. Sim. Estou aumentando uma relação de dependência, né? O Sérgio coloca aqui também, né? Quando a pessoa também não aprende no amor, né? Aprende na dor, na necessidade, né? Isso acontece mesmo, né? De repente a pessoa só consegue romper uma relação de dependência emocional na dor, né? E quando não consegue romper essa relação? Né? Que tem pessoas que conseguem romper na dor, tem outras que não. Né, que elas vivem, né? Tem uma frase que eu acho bem interessante. Existem algumas situações que é necessário você sofrer como nunca, para você não sofrer nunca mais. Eu acho que esse medo, né? Esse medo de passar por essas situações, que às vezes são, né, são horríveis. Né? Então a pessoa sofre, todo dia sofre um pouquinho, todo dia sofre um pouquinho. Aí se instala uma dependência emocional, que a longo prazo traz, né, a médio e longo prazo, traz consequências ruins, assim como a substância, né? Assim como a substância. Porque às vezes a pessoa vai se perdendo, assim, né? Eu já vi pessoas, né, assim, alterar mesmo, sabe? O físico, ou emagrecer muito, assim, parece que ela, né, ela não se alimenta nem para ela, é para o outro, ou uma pessoa que começa, às vezes, a descuidar do corpo, ela só vive para o outro, né? Então, acho que é legal, assim, você tá se percebendo, assim, uma pergunta importante é como que você está na relação? Qual o seu lugar, qual é o seu papel, o que você repete, né? Você está conseguindo equilibrar entre eu recebo do outro, sei doar, não estou muito, eu estou doando muito, eu estou deixando de fazer as minhas coisas, então ficar perceptível, porque às vezes você fica cego e não percebe o que está acontecendo. Então, acho que é um ponto importante também, né, Wilson, assim, quando que você percebe como está a relação? De vez em quando é bom se perguntar como vai, né? Como está indo? Eu acho que é até legal você observar, né, como está a relação para você poder negociar com o outro.
né? Sim. Não é porque está ruim que você vai ter que deixar, né? Às vezes está ruim e você pode até argumentar, você pode até propor mudanças, né, para uma relação melhorar. Agora, se você percebe que às vezes não está legal e você não fala, a gente fala que uma ferramenta importante é a comunicação, né? Se você, às vezes, percebe algo que não está legal e não se comunica, às vezes com um parceiro, né? Às vezes com um patrão, às vezes com a mãe, né? Cabe a gente, muitas vezes, eu não gosto disso, né? Eu gosto de você, mas eu não gosto disso. O que pode ser feito para mudar, para melhorar, né? Compete ao outro a mudança. Mas ele sabendo que você não se está satisfeito, não está contente, pode haver uma mudança, né? Você pode ajudar. Porque aí o Wilson está trazendo, né, assim, a importância do diálogo e da comunicação, né, Wilson, na relação. Muito importante isso também. Que você ajuda o outro a melhorar uma relação, né? A melhorar uma gestão, a melhorar, né, muitas coisas. Porque às vezes o outro não sabe. Às vezes ele é acostumado a cuidar dessa forma. Porque cada um cuida de um jeito diferente. E às vezes o jeito que o outro cuida não é o jeito que eu quero. Então eu tenho que conversar, tenho que propor, entrar num consenso, né? E através da comunicação, através da fala. Esse é o desafio também, né, das relações interpessoais, né, a qualidade da comunicação, do diálogo. Ou tem aquele que omite, que deixa quieto, que aquele não sabe conversar ou se expor, tem seus medos. Ou aquele que, né, se coloca mais e se impõe e a outra pessoa se fecha, né, ou quer agradar o outro. Então, esses desequilíbrios mesmo na relação, na comunicação, no diálogo, também é um convite para você se perguntar assim, como vai o meu diálogo? Eu consigo me expor, eu consigo falar o que eu sinto, eu consigo ser claro, né? Acho que esse é um ponto importante, porque a gente tem, às vezes a pessoa se mistura na dependência emocional, você se mistura tanto ao outro que você nem sabe mais responder por você. Né? Você já viu um casal assim, de namorado que tá junto, aí você faz uma pergunta, às vezes até na terapia de casal, né? Você faz uma pergunta para um, o que você gosta? E aí a esposa responde ao contrário, né? Ele gosta disso, não deu nem espaço para ele responder. E aí, quando o outro responde, eu gosto disso, daí ele fala, nossa, mas eu não sabia que você gostava disso. Para mim é novidade. Né? Então, olha a falta de comunicação. Né? Está casado há 20 anos e não sabe, né? É interessante. Dependência emocional é um assunto que dá para se falar durante 2, 3, uma semana, né? Muita coisa, porque é subjetivo, né? Cada um sente diferente, né? Eu acho que o importante se você se sente desconfortável, é sinal que alguma coisa não está legal, né? Se as coisas não estão saindo do jeito que eu minimamente mereço, puxa vida, onde eu tenho que mudar? Com quem eu tenho que mudar? Uma terapia, né? Talvez observar alguns momentos mais que me traz satisfação, né? Os meus fatores de proteção, me afastar daquilo que às vezes é risco para mim. Tudo isso eu acho que é legal a gente poder estar observando numa relação. O Ricardo Salles até colocou aqui, né? E ter a individualidade na relação, né? Entra aí nesse aspecto também, né? Essa questão de poder ter a parceria, o que é coletivo ali, o que é de ambos, mas o que é de individual, né? O tempo de cada um, a individualidade, né? De poder conhecer isso e cuidar disso, assim, né? Esse equilíbrio entre o que é individual e o que é da parceria do casal, né? Acho que isso também falta. Eu costumo dizer que casamento, relação interpessoal é um contrato, né? Os dois têm que estar ali bem, os dois têm que estar satisfeitos. E sempre vai ter um que vai ter que ceder, né? Mas não posso ceder, só um cede, né? Só um abstém, só um nega. Não, tem que ter esse acordo entre os dois para dar certo, né? Eu acho que é importante a gente poder chegar nesse consenso. Porque acho que tem uma coisa, a gente até falou da questão do romantismo do amor, mas até uma leitura equivocada, assim, sabe, do que é o amor. Então, você escuta muito isso assim, o amor tem que ter um ciúme. Às vezes, um ciúminho, ok, mas às vezes é aquele ciúme que você tem que demonstrar patológico, né? Então, às vezes, essa leitura mesmo equivocada do que seria o amor. Então, o amor ficar o tempo todo só com o outro, ou amor numa relação de posse, ou de controlar o outro, ou uma leitura equivocada de amor que o outro
ele serve para mim, ele é para mim, ou ele é o meu objeto de relação, né? Ele é Que meu. amor é esse, assim, né, Wilson? Ele é meu namorado, ela é minha namorada. Ela não pode sair desse A posse, jeito, a posse está no diálogo, né? no discurso pronto, né? É. Mas acho que tem, né, essa questão mesmo dessa desconstrução, né? Do que é um relacionamento mais construtivo e mais saudável, né? A forma como você expressa o amor, né? Essa coisa de estar com o outro sempre é um risco, né, Wilson? É um arriscar. Você continua escolhendo estar com o outro porque está valendo a pena, porque é uma relação. E essa é uma pergunta importante. Você está com o outro, né? Por quê, né? O que essa pessoa que convive com você, você escolhe estar amorosamente, ou esse amigo, né? Qual é a relação aí de... Ele é uma pessoa que se faz bem, faz você evoluir como pessoa, é uma pessoa que traz a realidade para você, é uma pessoa que você pode contar. Então, é interessante pensar mesmo, né? O que ali... O que é forte na relação, né? O que é importante. Acho que é um ponto de considerar também, né? É o custo-benefício, né, Claudinha? Estou tendo mais Tá. benefício que custo, né? Qual que é a vantagem de estar numa relação? Para mim está sendo, né, está sendo prazeroso ou está sendo menos prazeroso, né? Eu acho que Tá. essa leitura que é importante numa relação, né? Essa Uhum. conversa, esse diálogo, né, para você mudar, para você poder ter espaço para poder falar. Não só o outro fala, não só o outro quer, não só o outro gosta, né? Você ter seu Que, espaço, como diz que daí não, aí não tem troca, né? não tem troca. Você acaba sendo o outro, né? Ou o outro acaba sendo você. E aí, qual que é? Qual que é a magia da relação? Né? Se você, Na verdade, é uma loucura isso. você aprende com o outro, você aprende com o diferente, né? E aí o outro é igual a você, qual que é a novidade? Qual que é, né? Qual que é o ganho de você estar com alguém igual a você? Fazendo o que você gosta, lendo o que você gosta de ler, né? Indo Não para onde... sabe lidar daí não sabe lidar com a diferença, né? Mas eu acho importante, Cláudia, você falou uma coisa que eu achei interessante. A gente vem, muitas vezes, com um modelo de família, né? Nossa. E a gente encontra alguém que tem um outro modelo de família, né? Totalmente diferente do nosso. E aí, como fazer, né? Para ter uma equalização, para, né, chegar num senso comum. Eu acho que isso é importante também, né? E às vezes eu tenho uma família, né? Muitas pessoas têm uma família que não era referência. Então eu posso fazer diferente. E hoje as pessoas, né, isso é em tudo, as pessoas elas reproduzem, né, elas não querem fazer algo novo. Ah, não, eu sou assim porque meu pai era assim com a minha mãe. Então eu fui criado dessa forma e você é assim. É muito mais fácil você reproduzir do que você fazer diferente. Eu acho que isso é bem interessante. Acaba argumentando, né, também, para não mudar, para não ter trabalho de mudar. Eu crio o meu... Wilson, Uma tem pergunta uma pergunta aqui da Cida. da Cida. E quando o homem desenvolve uma dependência financeira da parceira e as coisas desandam, causando uma separação? Está acontecendo na minha família, né? E aí ele não aceita essa separação e não quer mudar, assim. Aí tem a dependência Financeira, financeira. né? Quando se instalou essa dependência? Uma coisa que eu falo para os pacientes é que nada acontece com a gente se a gente não permite, né? Eu falei que o ideal seria eu perceber a hora de parar, mas às vezes eu não percebo. E eu vou, como você disse, eu vou alimentando essa dependência, né? Aí chega num certo ponto, um momento que está insustentável. Eu acho que é bem interessante a gente perceber quando foi, né? De que forma foi, porque a dependência ela traz isso, né? Quando o outro não quer mudar, né? Você busca fazer acordos ou faz negociações e fala que é importante o outro mudar para ter uma relação mais saudável, construtiva, né? Acho que tem as tentativas, né? Como familiar, como que você lida com isso também dentro da sua família, que de repente a sua filha, né, que tá, ou a sua sobrinha, ou a sua neta, que está numa relação né, a pessoa está dependendo financeira dessa pessoa, essa pessoa gosta, não quer largar, quais foram as tentativas,
ou começar a cortar, né, colocar limite, talvez seja uma possibilidade, e continuar tentando. E aí que tá. Até quando eu continuo tentando? Qual é o seu limite? Né? Até quando você quer investir nisso? Então, são perguntas que as respostas são individuais mesmo, né? Isso é um trabalho para isso, assim. E a gente costuma dizer que o outro não muda, né, Cláudia? É difícil Não. você esperar que o outro mude. Então, muitas vezes o movimento parte da gente. Quando eu consigo fazer essa mudança, meio que automaticamente o outro muda. Né? Então, olha, eu não admito isso, eu não quero isso, eu não aceito dessa forma. Então, eu começo a fazer a mudança e aí o outro começa a responder de acordo, né? É ação e reação. Porque a pessoa também pode, assim, eu alimentei a dependência financeira dele, ou emocional, né, para mim, da minha parte, e agora que está caindo minha ficha, de repente, a partir de agora mesmo, que é o que você tem, que é o que você reconhece, poder falar para a pessoa, né, estou percebendo isso agora, né, que eu estou sentindo isso, estou sofrendo com isso, eu não vou mais permitir isso, vou fazer acordo, então, o mês que vem, se ajeita aí que eu não vou mais dar essa parte, sabe? Fazer um trabalho de mudança, mesmo que seja gradativo, paralelo, porque às vezes você tem um sentimento para a pessoa, mas é estabelecer limite, é fazer acordos, e a pessoa mudar a postura dela, mudar o comportamento, né? E colocar o limite, assim, eu não quero mais estar nessa posição. Eu posso até gradativamente ir ajudando o outro a ser mais independente financeiramente, sei lá, você vai fazer um novo trabalho, eu vou ajudar até aqui, a outra parte eu não vou dar mais. São novos acordos para poder sair, né, de um estado que está, às vezes, cronificado, né? Um sustenta o outro está ali na dependência financeira. Então, quando que isso começa a mudar? Assim, no dia a dia, em que a pessoa se autorize a mudar. É a pessoa que vai falar, eu preciso fazer isso. Uhum. A hora é da pessoa. Né? E às vezes a pessoa é dependente financeira e a outra, né, pode ser dependente emocional. E aí são duas dependências, né? São comorbidades, né, que acabam aumentando ainda mais a dependência. Né? Então, eu faço isso muitas vezes, eu custeio, eu incentivo financeiramente para não perder essa pessoa. Então, a dependência é emocional. Só que eu estou alimentando uma dependência financeira. Né? Então, fica aquela, um alimenta o outro. Sabe, a Néia Vioso está presente, obrigado. Sabe quem está presente aqui? O Edmilson. Edmilson. Um abraço, Edmilson. Também eu vi aqui o Regis, né? O Regis, amigo nosso de faculdade, também está presente. Um abraço para o Regis. A Fabiana está presente. Um abraço para a Fabiana. Eu acho que maravilha. Estão prestigiando esse momento nosso aí. Muito né, bom. O Sérgio coloca aqui também, né? O importante é ensinar a pescar e não dar o peixe, né? Isso aí já ajuda a não deixar a dependência também, né? Ensinar e... Orientar, né, Cláudia? Eu acho que orientação é tudo. Né? Mas às vezes é preciso... Pode falar. A gente fala assim que às vezes não quer aprender a pescar, né? E aí a gente fica insistindo para que o outro aprenda, insistindo para que o outro faça, né? Perceber o momento do outro. Né? Então, puxa vida, ele podia fazer isso, mas ele quer fazer isso. Ele está no momento de fazer isso, ele está no momento de aprender. Né? Então, acho que tudo isso acaba sendo uma provocação para a gente mesmo, né? Na questão da... Eu acho que é importante também, né, do quanto isso foi construído ao longo do relacionamento, o quanto essa posição, ela é uma posição infantil, né, da dependência do outro, assim, é como se fosse uma criança desesperada com medo de cordão umbilical, né? perder. A simbiose, né? Foi cortado. Não cortou, né? Não cortou ainda. Né? Pessoas aí com 50, 60 anos que não cortou o cordão umbilical. Né? Precisa, né, ser nutrido pelo outro. Né? Tem essa necessidade. Né? Porque eu acho que essa passagem também emocionalmente de se tornar adulto de si, e poder olhar de uma forma mais madura para o relacionamento, né, Wilson? Acho que tem assim, um amadurecimento, assim, que às vezes não é amadurecimento, não tem a ver com a idade cronológica, mas esse amadurecimento pessoal ou das suas experiências que você pode usar a seu favor. Às vezes você teve um relacionamento lá tóxico, ou uma dependência emocional, dependência afetiva, e você sofreu, lutou, né, venceu, superou, e agora você vai para um novo relacionamento.
E aí é isso, assim, como que você vai cuidar disso, pra você não repetir, Exato. para você ficar atento, né? Acho que você aprendeu com os erros, está aprendendo para não repetir. Ou você está buscando relações iguais às relações passadas, né? Ou você Sim. está reproduzindo tudo aquilo que você já aprendeu nessa nova relação, né? Ou você está trazendo situações que já foram passadas para hoje. Tudo isso é importante, né? A gente poder estar observando, né? O que eu estou fazendo da minha relação, né? O que eu estou cobrando que não é para ser cobrado? O que eu estou sendo cobrado que eu não preciso, né, estar fazendo? Acho que é muita coisa que envolve uma relação, né? Complexo, né? E assim, a gente está ao vivo aqui, mas pode estar alguém nos assistindo ou assistir depois, que está lá na relação de dependência emocional, está assistindo a live e até pode se perguntar, mas não é para brigar, não, é para conversar, né? Está assistindo a live lá, você está falando de você. Eu assisti uma live e vi você na live, né? Então, pai, é hora de chegar e conversar, né? Porque Conversar. toda relação vai ter conflito, né, Cláudia? Não existe Vai. relação sem conflito. Né? Mas Não. como que eu resolvo os conflitos? Né? Será que eu estou falando que eu não estou gostando? Será que eu estou tendo espaço para falar? Será que eu consigo falar? Eu consigo ser assertivo? Né? Mas eu percebo que como a gente também está numa tendência assim, muito de fast food, assim, né? Ou é assim, ou Rápido, parece né? que as pessoas ou elas deixam quieto ou vão para um discurso mais totalitário. Então não tem esse manejo desse processo de fazer, de trabalhar, né? Como se fosse lapidar mesmo, assim, e isso é um processo. Então as pessoas elas querem coisa muito rápida, então elas não trabalham para mudar, elas querem mudanças prontas, do outro ou de si mesmo. Assim, acho que isso é um perigo, porque aí você não dá tempo para as coisas mudarem, fazer acordos, e sendo construído gradativamente. Não é imediato, não é. Até porque ficou anos de um jeito, né? E aí você quer que de repente em uma semana as coisas mudem. E aí, eu acho que é bem parecido com a questão da dependência química, né, Cláudia? Essa dependência do prazer imediato, né? Eu quero as coisas para hoje, para ontem, né? Eu não construo, né? Eu não estou junto, né? E quando passa por situações difíceis, eu já quero deixar, já quero brigar, né? Tem a questão da separação, né? Hoje, né, eu ouvi uma vez a moça falando, hoje a gente casa, se não der certo, separa. Então, hoje você já começa uma relação com a possibilidade de separar, né? Não tem mais aquela preocupação, puxa vida, vamos crescer juntos, né? Vamos construir, vamos passar pelas dificuldades juntos. Ah, não deu certo, a gente separa. Que hoje se busca pela essa agilidade, por essa, né, rapidez, um prazer imediato, né? Que a substância traz. Né? Então, se não traz um prazer imediato, eu não consigo esperar até chegar o momento certo. Então, Como se o outro também tivesse, né? Como se o outro e você mesmo fosse uma pessoa já pronta para o outro, né? Isso daí não existe assim. Que ideal é isso, né? E tem esse discurso: essa pessoa não serve para mim porque ela não é assim. Mas o outro é objeto para você, para servir para você, né? Também tem isso, né? Mas será que você serve para o outro, né? Às vezes o outro serve para você. Mas você é maravilhoso. Seria, né, o encontro perfeito. A gente tem que sair do ideal. Sair do ideal e ir pro real, né? Porque assim, daqui a pouco a gente está encerrando, mas daqui a pouco eu ouvi as suas considerações. Assim, como passa rápido, né? Não sei se você está com o relógio aí. Tô. Falta 5 para as 9. Olha lá. Acho que tem assim, eu queria só destacar o ponto que a gente conversou, essa questão mesmo, desse amadurecimento, você poder olhar para aquilo que está acontecendo, né? E essa ilusão de que também o outro está lá para me preencher, para me trazer a felicidade, né? E aonde você está nisso na sua vida, é você que está aí gerenciando a sua vida, sair desse ideal de que é o outro que traz a felicidade, né? Acho que é importante esse cuidado, esse autocuidado que você falou, né? Da importância da pessoa estar cuidando de si, porque daí ela não projeta na dependência para o outro e ela não fica nessa posição, né? Cuidar dessa coisa da necessidade, da carência afetiva, né? E aí acho que também tem a ver com a importância do autoconhecimento, sabe isso? Desse processo de você estar se ligando em você, estar fazendo esse investimento em você, né? Tá cuidando mais de você para desenvolver aí uma independência emocional do outro e você ficar, né,
ligado mais em você, assim, cuidando de você e sendo responsável pela própria vida, pelas próprias escolhas e pelos próprios sentimentos, né? Então é algo que está aí, acho que para a gente fechar, queria ouvir um pouquinho você, assim, né? Isso, você está na clínica, está na saúde mental, né? O quanto você também recebe as pessoas com esse sofrimento, né? Das dependências, da dependência emocional, enfim, assim, o que que você, né, fecharia, assim, o que que você acha que é importante pontuar para as pessoas que estão aqui ao vivo? Eu queria agradecer, primeiramente, né, o convite aí de você ter me chamado, fiquei muito feliz. É uma pessoa que eu gosto muito, minha professora de faculdade, né, hoje nós somos parceiros aí no trabalho. E é um tema muito Somos. importante, né, Cláudia? E as pessoas não dão a devida importância, né, para a questão emocional, para a questão da saúde mental. E o quanto que isso é importante, né? Para você ser mesmo uma pessoa que tem autonomia, né, para poder gerir a sua empresa, né, a sua vida. Isso é muito importante. A gente poder, né, estar feliz, para poder acordar de manhã bem, para o problema que acontecer durante o dia, você está disposta, né? Agora as pessoas acordam muitas vezes já mal-humoradas, acordam com problemas, né? Já acordam com uma situação ruim, e aí durante o dia acontecem mais coisas ruins. Eu não tenho essa ferramenta, né, para estar lidando com o que acontece. Saúde mental é um tema muito importante, que deve ser discutido, né, amplamente aí. Queria agradecer. Né? Wilson, quer deixar o seu contato da rede social ou do seu trabalho? Eu atendo, né, na clínica, eu acho que é uma vez por semana. Né, eu acho que a prefeitura, assim, é um serviço que eu gosto muito, né, de estar fazendo, mas ele ocupa um espaço bem grande, né? Eu tenho Instagram, que é o Wilson de Oliveira lá, quem quiser acompanhar. Daí é arroba Wilson Oliveira. Isso, @ Wilson Oliveira, tá bom? Tá. E acho que é importante, né, do quanto poder fazer esse espaço de reflexão, né, o quanto você é muito comprometido com o que você faz, né, isso que você falou no finalzinho agora, eu acordo e vou para a vida com disponibilidade, né, e você é uma pessoa que traz isso, assim, né, a sua dedicação a tudo que está à sua volta, você sempre está muito inteiro, então é muito bom poder, né, estar convivendo com você e essa parceria, a gente poder estar crescendo pessoalmente, profissionalmente. Eu agradeço poder estar junto aí, a gente ensinando, dividindo angústias, aprendendo o tempo todo. Eu que agradeço poder estar aqui comigo. Também. Obrigado, Cláudia. E um abraço. Obrigada, boa noite. Né, Hã? todo mundo que participou aí, obrigado, né, pela participação de todos. Obrigada a você, boa semana, obrigada a todos. Wilson, muito obrigada, a gente se fala. Com certeza. Um abraço. Tchau. Abraço, obrigada, tchau.